Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes. As parábolas de Jesus são vivas. Lição número 8. Você está preparado? Esta é a grande pergunta para o cristão, né? A pergunta mais importante que nós devemos saber responder é justamente essa. Você está preparado para a volta de Jesus? A mensagem. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vamos descobrir. Você já ouviu dizer que Jesus vai voltar? Essa foi uma linda promessa que o nosso Salvador fez para os seus discípulos. Através dessa lição, vamos entender um pouco mais sobre a segunda vinda de Jesus. Bom, infelizmente, muitas igrejas hoje, a maioria, né, ou boa parte dela, não fala mais da volta de Jesus. Jesus é o único líder da história que irá voltar. Todos os líderes, antes de Jesus e mesmo os depois de Jesus, todos os líderes que vieram antes ou depois de Jesus, todos eles morreram e estão aguardando o juízo. Jesus é o único que voltará. Então, nós seguimos um líder vivo. E ele prometeu voltar e ele certamente irá cumprir. Nós não sabemos o dia e a hora, mas ele voltará, é verdade. Infelizmente, as pessoas hoje nas igrejas não têm falado mais desta volta, não se importam mais com a volta de Jesus. Vivem de qualquer maneira, achando que está tudo bem, que Jesus não voltará. E se ele voltar, vai demorar muito. Então, eu posso andar de qualquer maneira. Não. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós devemos continuar como Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos estar vigiando a todo tempo, em todos os lugares, porque nós não sabemos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos apenas que Ele virá. Hora de aprender. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são conhecidos como o Sermão Profético do Monte das Oliveiras. Neles, o Senhor Jesus Cristo tratou de assuntos relativos à sua segunda vinda e ao tempo do fim. Veja que aqui há dois pontos: a volta de Jesus e o fim. Quantas das vezes as pessoas pensam que morreu, acabou, não existe mais nada? Não, não é bem assim. Na verdade, a nossa vida é extremamente passageira. Para se ter uma ideia, Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Entre homem e mulher, ele foi o que mais viveu. Ele viveu somente 969 anos. E você vai perguntar assim: então por que você diz somente 969 anos? Porque 969 anos, perto da eternidade, é absolutamente nada. A nossa vida é extremamente passageira. Quantos anos dura uma eternidade? A eternidade, como o nome já sugere, não tem fim. Ela nunca irá terminar. Então não há como alguém pensar que morreu aqui e acabou. Não, não acabou. Depois da morte, segue o juízo. Uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna, né? Então Jesus falou basicamente desta questão. Qual tipo de cristão é você? Com ou sem juízo? O interessante é que a diferenciação não está nem nas roupas que elas usam, nem nas suas condições morais, pois todas vestiam a mesma roupa e eram igualmente virgens, mas na forma como elas se preparam para esperar o cortejo nupcial. Ou seja, as sem juízo, diz o texto, não levaram óleo de reserva, enquanto que as ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como é possível observar, apenas as moças com juízo consideraram a possibilidade de uma demora por parte do noivo. E com isso se prepararam com vasilhas extras. Veja que é alguma coisa aqui bastante importante. Primeiro é as 10 virgens. Veja que 5 prudentes e 5 loucas, ou seja, 5 com juízo e 5 sem juízo. Pois bem, veja que elas são iguais. Ambas são virgens. Ambas estão usando as mesmas roupas. Se nós formos olhar para hoje, para o cenário da igreja, a igreja é exatamente isso. A igreja são elas todas iguais aparentemente. Entretanto, umas estão preparadas para a volta do noivo e outras não. Então é importante que nós venhamos compreender que nós
devemos estar sempre atentos. É verdade, como diz Mateus 25:5, que todas elas dormiram. Por quê? Porque dormir é natural. Você não consegue ficar 24 horas acordado, você não fica toda a vida acordado, você dorme. É extremamente natural. Entretanto, quando nós vamos dormir, nós estamos que, até para dormir, devemos estar preparados. Não deitar de qualquer maneira, precisamos também estar atento. Por quê? Porque imagina, por exemplo, uma situação. Você está na sua casa dormindo e quando acorda de manhã você acorda com um grito de pedido de socorro, por exemplo. Aí eu te pergunto, da forma que você está, você pode se levantar e ir para a rua? Com que veste você está na hora de dormir? Então, veja que aqui é uma grande importância. Não que isso vai significar a perda da salvação, por exemplo, mas pela questão do exemplo. Pela questão do exemplo. Então, veja que aqui todas elas eram virgens, aparentemente perfeitas, aparentemente todas iguais, mas aqui, quando veio o noivo, viu-se qual era a diferença. Os sem juízo. Eles vivem de forma irreverente e insensata. Eles são descuidados com sua vida espiritual, não dão valor às disciplinas da oração, da leitura da palavra e da comunhão, e por isso não tem óleo de reserva. O cristão deve ter uma vida pautada com disciplina, oração, jejum, leitura da palavra, ter uma vida de fé, comunhão diante do Senhor. E aqui você vê as pessoas que são sem juízo. Qual é a principal característica? Eles são irreverentes e insensatos. O que é a questão da irreverência? Uma pessoa que não tem reverência absoluta, não tem reverência nenhuma, ou seja, não tem respeito por nada. Não tem respeito por nada. Não tem reverência, respeito aqui. São insensatas, ou seja, não pensa nas consequências, faz qualquer coisa que quiser, vontade de fazer, faz e está tudo certo. Não está tudo certo. Quando nós fazemos alguma coisa e nós não pensamos nas consequências, nós sofremos e sofremos bem. Então veja que aqui os sem juízos, eles vivem de forma irreverente e insensata. Então nós não devemos ser assim, nós devemos seguir com reverência, né, diante do Senhor e também com sensatez, né? Nós precisamos ser sensatos no nosso caminhar. Os ajuizados. Por outro lado, os que têm juízo são cuidadosos e prevenidos. Eles se preocupam com a imprevisibilidade da volta do noivo e por isso guardam sempre o óleo de reserva. Entendem a necessidade de estar diariamente prontos, pois o noivo pode voltar a qualquer momento. Você é cuidadoso e prevenido? Como é? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa prevenida e cuidadosa? Você tem cuidado com as coisas? Você é uma pessoa organizada? Pois bem, você se preocupa com a ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento? Que enquanto você está na escola, por exemplo, Jesus pode voltar? Enquanto você estiver na escola dominical, Jesus pode voltar? Até mesmo você dormindo, Jesus pode voltar? Você está preparado de fato? Você de fato é ajuizado? Você realmente tem uma vida pautada na palavra, pautada na disciplina, no exemplo? Então veja que nós devemos ser cuidadosos e prevenidos. Precisamos ter sempre no nosso coração o intuito de que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós devemos estar preparados, né? Estar prevenidos. Vou te dar um exemplo aqui bem prático aqui de estar prevenido. As meninas vão entender isso aqui melhor. De modo geral, nós homens, quando vamos sair para a rua, por exemplo, nós vamos com a roupa do corpo e se precisar de levar algum material, a gente leva e acabou. Você já reparou que geralmente as meninas não são assim? Geralmente elas levam sempre uma bolsa. E geralmente sempre tem um guarda-chuva lá, uma sombrinha por lá. Por quê? Porque se tiver muito sol, elas usam uma sombrinha. Se chover, elas usam a sombrinha. Por quê? Porque isso ela está prevenida. Elas são prevenidas. As mulheres, né, a parte feminina, é muito mais prevenidas do que nós os homens. Nós fazemos assim meio que irreverente nesse ponto, né? Nós não pensamos muito no que pode vir depois. Então veja que nós precisamos, no sentido espiritual, nós devemos estar prevenidos, né? Nós devemos estar sempre prevenidos. O noivo vem. O que precisamos entender é que essa segunda vinda se dará em duas fases distintas.
A primeira trata-se do arrebatamento da igreja, que ocorrerá antes da grande tribulação, de maneira súbita, e exclusivamente para a igreja. Nesse evento, os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento ressuscitarão primeiro, e em seguida os cristãos vivos serão transformados e juntos todos se encontrarão com o Senhor nos ares, para participarem do tribunal de Cristo, receberem o galardão e entrarem nas bodas do Cordeiro. Já a segunda fase refere-se à vinda em glória de Cristo depois da grande tribulação, de forma visível e corporal, com a igreja glorificada. Existe aqui um entendimento bem complexo, e eu vou compreender, porque se falando de escatologia, a gente sempre se perde mesmo, realmente são situações que a gente sempre faz confusão, é natural, mas de modo geral, o que acontece? Muitas pessoas dizem que quando Jesus vier buscar a sua igreja, todo olho verá. Isso não é verdade. A igreja será a igreja salva, na pessoa de Cristo, é a única que irá ver, vamos assim dizer, né? As pessoas que não são salvas, elas não verão. Aí você vai perguntar, mas por que a Bíblia diz que todo olho verá? Todo olho verá a segunda vinda. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, será o arrebatamento, nós subiremos com o Senhor nos ares, né? O Senhor Jesus não toca os seus pés na terra, ele encontrará conosco nos ares. O que acontecerá? As pessoas que morreram, todas as pessoas, desde Adão até o dia do arrebatamento, todas as pessoas salvas na pessoa de Jesus, ressuscitarão e subirão aos ares, juntamente conosco. Nós teremos o nosso corpo glorificado e subiremos. Depois que subirmos, o que acontecerá? Começará na terra a grande tribulação, pela qual a igreja não irá passar. Então nós estaremos no céu, indo para as bodas para o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo nós receberemos o nosso galardão. Depois de recebermos o nosso galardão, nós iremos para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso continua a grande tribulação na terra. Não dá para dizer o tempo, né, que o tempo no céu será completamente diferente do tempo da terra. Acontecerá a grande tribulação na terra, no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, mas nós não saberemos o tempo. Pois bem, quando findar os 7 anos da grande tribulação, Jesus virá para Israel. Jesus virá com a sua igreja glorificada. Todos nós que subimos no arrebatamento, voltaremos, ou melhor, no arrebatamento, né? Quando nós subirmos no arrebatamento, quando Jesus vier para Israel pelejar contra o anticristo, aí sim nós voltaremos com Cristo. Aí sim todo olho verá. E todo olho, toda pessoa que estiver aqui na grande tribulação, verá que de fato Jesus é o Cristo. E Jesus virá conosco, né? Nós iremos junto com Jesus, né? A igreja estará com ele. E esta é a grande diferença. Então, quando na ocasião do arrebatamento, somente os salvos verão. Todo olho verá somente na volta de Jesus, na grande tribulação, quando a igreja vier junto. Esteja pronto para o grande dia. Afinal de contas, ela pode demorar mais tempo do que imaginamos, ou vir mais cedo do que o esperado. A única certeza que temos é que o fim de todas as coisas está perto. E que precisamos despertar urgentemente, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Jesus breve voltará. As pessoas dizem muito algo que não é verdade. Diz que Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Jesus voltará, vai ser num piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Quando fala que Jesus está voltando, dá a ideia de que Jesus está vindo lá longe. Não, ele não vai vir lá de longe. Não, quando Jesus voltará, ele virá num piscar de olhos. E nós devemos estar prontos, preparados para a sua volta, porque nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor aqui na terra, exaltando o seu grande e poderoso nome, e nós devemos fazer isso em santidade, em comunhão uns para com os outros, fazendo com fé. E é importante também notarmos que nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é muito importante porque muitas pessoas falam que até julgam, né, que a pessoa que é muito espiritual, que faz como é que eu vou falar, que Deus opera maravilhas através dessa pessoa. O que acontece?
essa pessoa é uma pessoa salva. Não, pode não ser. Não é porque Deus usa uma pessoa de uma forma extraordinária que essa pessoa esteja salva, não. Nós precisamos ter muito cuidado com este negócio. Porque a Bíblia vai nos falar acerca disso. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, a Bíblia diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja que nem todos que operam maravilha no nome de Jesus, que aparenta ser salvo, estará salvo. Por quê? Porque está praticando a iniquidade. Nós devemos estar pautados com a nossa vida, não na iniquidade, mas sim no amor. Nós devemos estar em fé, vivendo de glória em glória. Nós devemos estar crendo em Cristo, fazendo para a glória do nome dele e não praticando a iniquidade. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas, líderes, têm feito grandes eventos, grandes situações, mas vive uma vida de iniquidade, vive uma vida de pecado nos bastidores. Então veja que isso vai fazer com que essa pessoa fique naquele grande dia, não suba ao céu. Por quê? Porque está praticando a iniquidade. Então é muito importante que nós venhamos nos preocupar com a nossa vida cristã, com a nossa jornada cristã, com o nosso caminhar, né? A forma como é que eu estou vivendo, né? Será que eu não estou fazendo algo de que Deus não se agrade? Nós devemos estar sempre olhando para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa mente, o que nós estamos pensando, o que nós estamos meditando e buscando ao Senhor de todo o coração. Se porventura nós estamos vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, nós devemos pedir perdão ao Senhor, ter humildade de pedir perdão e reconhecer que o Senhor sabe de todas as coisas, então sabe daquilo que eu estou praticando. Será que aquilo que eu estou praticando, eu estou glorificando o nome do Senhor? Se não, estou glorificando a Deus. Com a minha vida eu preciso me redimir com o Senhor, pedir perdão a Ele, se for o caso, pedir perdão aos irmãos, à igreja, para que naquele grande dia eu venha subir juntamente com a igreja. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu não vou fazer isso porque é vergonhoso, eu tenho vergonha de fazer isso porque é uma grande vergonha. Bom, em parte eu vou concordar que dependendo das circunstâncias, de fato, pedir perdão é uma situação constrangedora. Entretanto, é muito pior, não tem nem comparação, a questão de naquele grande dia ficar, já pensou? Ficou tantos e tantos anos na igreja, naquele dia, grande dia, ficar? Então, é melhor que nós venhamos ter a humildade de pedir perdão aos nossos irmãos, às nossas irmãs, né, à igreja, ao Senhor, para que nós venhamos continuar salvos na pessoa de Cristo e não praticar a iniquidade. Conclusão. A nossa esperança não se baseia numa utopia criada por mentes humanas, mas em fatos revelados na Palavra de Deus. Por esta razão, devemos estar preparados para aguardar a vinda do Senhor Jesus, pois Ele é fiel para cumprir a sua promessa e por isso breve voltará. O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja e você faz parte desta igreja. É muito importante também que nós venhamos compreender, você sendo uma pessoa que está vivendo a sua adolescência, muito possivelmente você não é batizado nas águas, muito provavelmente, e se Jesus vier hoje, como é que fica? Você fica ou você sobe? Bom, você sobe. E por que você sobe? Porque muitas pessoas acreditam, né, falam até erradamente que aquele que não for batizado será condenado. Não, não é isso. A Bíblia diz que aquele que não crê, o que não crê será condenado. Não é a questão de ser batizado. Até porque, se assim fosse, o ladrão da cruz não iria para o céu, não estaria salvo. E Jesus testificou da salvação dele. Então veja, mas o ladrão da cruz, ele não se batizou. Não deu tempo de batizar. Então veja que aqui é algo muito importante que nós devemos esclarecer, porque algumas pessoas ficam indagando, mas se a pessoa não for batizada, como é que fica se Jesus vier? E se a pessoa não for batizada e morrer, vai partir para a eternidade como? Se não foi batizado, ele está salvo? Sim, ele está salvo, se ele estiver pautado com a sua vida, que não pratica iniquidade,
está diante de Deus de todo o seu coração, com sinceridade e em amor, pode ficar sossegado, porque essa pessoa estará nas mansões celestiais naquele grande dia. Vamos praticar. Número 1, os sem juízo e os ajuizados. Número 2, em duas. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a vinda gloriosa de Cristo de forma visível e corporal com a igreja glorificada. Número 3, a primeira é se encher do Espírito Santo e a segunda é permanecer vigilante. Número 4, você marca assim de cima para baixo, 2, 1, 1, 2. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue firme no propósito do Senhor. Você está preparado? Sim, você está preparado. Você é uma pessoa que está preparada para subir juntamente com a Igreja de Cristo, porque você faz parte da Igreja de Cristo. Né? Você não é igreja, sozinho você não é igreja, você faz parte da igreja. Assim como eu sozinho também, eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Todos nós unidos, reunidos em comunhão com os outros, nós somos a Igreja de Cristo. Então, sim, você faz parte da Igreja de Cristo, então você está preparado para o grande dia, né? O dia do arrebatamento. Então permaneça firme, continue firme no Senhor, para a honra e glória do nome dEle, para que aquele dia nós venhamos todos estar nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!